1 João, capítulo 4. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos o que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Vamos orar e eu quero interceder também pelo nosso amado irmão João Batista, que está há mais de 10 dias no hospital com um problema no seu intestino. Alguns estão falando de diverticulite, talvez ele tenha que passar alguns dias em casa, tranquilo, e tomando medicação para não precisar operar. Ele está em recuperação, muito bem acompanhado, e nós pedimos também que os irmãos deem toda a assistência à nossa comunidade aqui do Pedras, que se reúne a cada semana. O trabalho continua, Deus precisa do seu obreiro agora quietinho, sossegado, tranquilo, descansando para uma boa recuperação. Pai, nós entramos na Tua presença como filhos e ouvimos o som que vem do céu através da Tua palavra que nos chama de filhos amados. Queremos nesta noite declarar quão bom é, Senhor, sabermos que somos amados pelo Senhor. Amados incondicionalmente, amados de tal forma que a prova concreta veio na história através de Jesus, que se doou, que se deu por nós. Nesta noite nós queremos pedir que aqueles que são os teus filhos aprendam a amar com teu amor, a reconhecer que a unção do Espírito promove em nós e através de nós o maior de todos os dons, o dom do amor, Senhor. Queremos te pedir, Pai, que o Senhor nos faça amar de uma forma extraordinária, a ponto das pessoas perceberem nos nossos gestos e palavras que Jesus vive em nós. Pai, abençoa a tua igreja,
Abre a nossa mente e o nosso coração para a ministração da palavra. Acompanhe o teu servo João Batista no leito de dor, Senhor. Que ele seja restaurado para a glória do teu nome. Cuida dele, Senhor, cuida da sua família, cuida de nós. Nós te pedimos isso nesta noite em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Estamos falando sobre cristão autêntico, algumas marcas do cristão autêntico. Cristão autêntico ou cristianismo autêntico tem como marca o amor de Deus, o amor do Pai. Cristão é aquele que tem a sua vida centrada na pessoa, obra e palavra de Jesus. Ser autêntico é alguém que é digno de confiança, digno de fé, genuíno, não é falso. O versículo-chave dessa epístola que nós estamos estudando, desta carta, é 1 João 5,13. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Nesta semana, o texto-chave é o versículo 1 e 2 do capítulo 3. Sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Somos amados de Deus. Somos filhos amados do Pai de amor. Ser um cristão autêntico, portanto, é ter uma vida baseada no amor de Deus. E eu quero deixar uma ilustração de um elemento da nossa própria constituição física, o nosso DNA. É interessante, né? Tem pessoas que negam a paternidade. Ah, o filho não é meu. Ah, não sei de quem é o filho. Até que se faça o teste do DNA. E aí, deste teste, ninguém escapa. O DNA é a abreviação do ácido desoxirribonucleico. Acertei. Considerado o tijolo da construção genética da vida. Ele pode ser detectado, esse DNA, no centro de qualquer célula do organismo, dentro de pequenos pacotes genéticos chamados cromossomos. Com exceção das células vermelhas do sangue, as hemácias, que não têm núcleo e, portanto, não têm DNA. Assim, o DNA das células brancas do seu sangue é exatamente ao DNA da sua pele, dos tecidos do seu corpo, da raiz dos seus cabelos, dos seus ossos, do sêmen, da saliva, dos músculos, das células contidas na urina, enfim, não dá para escapar. Seu DNA é formado no momento da concepção e ele jamais mudará. Até um indivíduo morto é possível reconhecer o seu DNA, mesmo depois da morte. A ingestão de drogas, de medicamentos, de radiação, não podem produzir mudanças no DNA. Mudanças que possam alterar o resultado de um teste de paternidade. Interessante. Qual seria o DNA espiritual do povo de Deus? Aquele que está em nós, faz parte do nosso DNA, faz parte do DNA do cristão autêntico. Jesus, uma vez, olhando para os judeus que se diziam filhos de Abraão, filhos de Deus, Jesus disse: vocês têm por pai o diabo. João 8,44. Declaração dura de Jesus. O que ele estava querendo dizer é que o DNA de vocês, o DNA espiritual de vocês, não tem nada a ver com o Deus de amor. Vocês têm por pai o diabo, o enganador, Satanás, o mentiroso. As suas obras estão denunciando de quem vocês são filhos. João, na sua epístola, insiste em afirmar quem somos, de onde viemos, quem nos gerou. João diz em 1 João 3, 1 e 2, de fato, somos filhos de Deus. Há naquele que se entrega a Jesus como Senhor e Salvador, um DNA espiritual. Amados, agora somos filhos de Deus, filhos legítimos de Deus.
Nosso DNA para hoje à noite é o amor do Pai que está em nós, que vaza através do nosso corpo, das nossas palavras, das nossas ações. A unção da qual nós falamos a semana passada, ao contrário do que muitos evangelhos pregam, não é a unção do milagre e do poder, mas é a unção do Espírito de amor que em nós habita. É muito fácil você produzir milagres, é muito fácil você produzir o espetacular. Aliás, o diabo faz também. Ele reproduziu alguns dos milagres que Moisés conseguiu produzir ali, levado pelo Senhor, antes do povo sair dali do Egito. Aquelas pragas, os magos reproduziam. Você vai num centro qualquer, onde o baixo ou o alto espiritismo acontece, onde aquelas manipulações de espíritos acontecem, coisas extraordinárias são feitas. Indivíduos foram curados durante anos, na época em que eu era jovem e adolescente, por um médium chamado Zé Arigó. Milhares de pessoas foram curadas, foram operadas, usando um utensílio, uma tesoura que nem esterilizada era. Em sessões que frequentei anos atrás com os meus pais, as pessoas eram curadas de forma espetacular. Se você quiser ganhar muito dinheiro, se você quiser ter o seu grande amor de volta, olha, existem tendas e mais tendas por aí, menores do que essa, oferecendo todo tipo de milagre, e o inimigo de Deus é capaz de dar. Aliás, ele disse para Jesus o seguinte: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Basta abrir a sua vida, basta se entregar, e ele vai fazer os milagres que você tanto preconiza e tanto precisa. Mas quando o homem de Deus e a mulher de Deus têm a unção do Espírito, a maior marca que ele carrega é a marca do amor de Deus. Ele é capaz de amar com o amor de Deus. E amor de Deus tem a ver com caráter, com comportamento. Não tem a ver com o que se fala, com o que se profere, com o que se grita. Não tem a ver com aquilo que se diz da boca para fora. O DNA do homem de Deus e da mulher de Deus vaza para os filhos, vaza para a mulher, vaza para o marido, vaza para a sociedade, vaza quando ele joga, quando ele brinca, vaza quando ele anda no trânsito, vaza quando ele lida com as lutas e as dificuldades do dia a dia. Este é o maior inimigo que nós temos que controlar, é o nosso velho homem, é o nosso caráter deformado pelo inimigo de Deus, pela nossa criação, pelo mundo que nos faz sermos além de humanos. A pior coisa é transformar um bandido num homem de Deus, alguém completamente insensível num homem sensível, segundo o caráter de Deus, transformado segundo o caráter de Jesus. Este é o grande alvo do Evangelho. Deus fez tudo isso, pregou tudo isso, mostrou tudo isso, enviou o seu Filho ao mundo, no momento que ele poderia realizar o maior de todos os milagres, que seria a sua própria libertação na cruz do Calvário. O que ele fez? Ele se deixou ferir por amor. Alguém tinha que pagar o preço do meu e do seu pecado. Igreja de Jesus, tem uma coisa que é maior do que todos os dons, e Paulo mostra isso em 1 Coríntios capítulo 13, é o amor. Não o amor humano, é um amor sobrenatural, divino, que vem do Pai. É a tua marca, é a marca que você vai deixar na vida dos teus filhos, na vida dos teus amigos, na vida dos teus parentes. É aí o amor é que vai de fato cobrir uma multidão de pecados. É o amor que vai amontoar brasa na cabeça do teu inimigo, não o ódio, não a raiva. E isso não se faz com sinais e milagres e tantas outras coisas que nós buscamos na vida cristã. Baseado no Pai de amor, o cristão autêntico, ele prova toda a doutrina. É interessante o que este amor do Pai é capaz de nos oferecer, é capaz de nos dar sensibilidade para detectar, começando no capítulo 4, versículos 1 a 6, você será capaz de perceber quem é quem. O teste de DNA espiritual pode ser feito por aqueles que conhecem o Pai,
têm o Espírito de Deus e conhecem a palavra de Deus. Amado ou amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos, verso 1. Vê se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. O que ele está dizendo aí? Profetas igual espíritos, no sentido de que alguém que fala como profeta, o profeta é aquele que fala em nome de Deus para o povo. O sacerdote é aquele que fala pelo povo ao Senhor. Ele intercede pelo povo diante de Deus. O profeta é aquele que fala em nome de Deus para o povo. Então João aqui está no momento em que a escritura estava sendo produzida e muitos estavam se levantando na congregação para dizer: Deus está dizendo, Deus está falando, Deus está mostrando. E João diz: amados, vocês têm o DNA e agora fiquem atentos. Eu diria, povo de Deus, igreja do Senhor, vocês precisam ficar atentos ao que vocês estão ouvindo. Seja no grupo pequeno, seja na televisão, seja no livro que vocês leem, seja no culto, seja na pregação do pastor que prega a palavra, não importa quem. Eu mesmo preciso ser checado pelo seu espírito, à medida que você abre a palavra e percebe se o que eu estou dizendo está ou não está escrito. Provem os espíritos. João pede que os amados façam prova dos espíritos. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, o apóstolo Paulo diz: não desprezem a profecia, no sentido do ensino, da exortação, que venha de quem vier, mas examine todas as coisas e retende o que é bom, e foge daquilo que aparenta mal. Quando você começar a ouvir alguém abrir a sua boca para dizer grandes verdades sobre Deus, a primeira coisa que você deveria fazer é conhecer um pouco da sua vida. Para dar credibilidade a um homem que abre a boca para falar em nome de Jesus, ele precisa amar seus filhos, sua esposa, se for mulher, o seu marido, seus filhos. Ele precisa ser uma pessoa que ama, uma pessoa capaz de demonstrar o amor de Deus, para abrir a boca e falar em nome de Deus ao povo de Deus. Ou então, cala a boca e deixe que Deus fale através da palavra, porque todos nós temos a Bíblia em mãos, e essa palavra de Deus é acesso, ou ela dá acesso a qualquer pessoa. Pode ser o bandido lá no presídio hoje à noite. Ele tem a palavra, ele tem acesso, ele pode receber a iluminação do Espírito Santo. Mas abrir a boca para falar ao povo de Deus, em nome de Deus, não é para qualquer um, a não ser que ele tenha o amor do Pai no seu coração, na sua vida. Prestem atenção. Não deem ouvidos a qualquer profeta ou a qualquer espírito, é o que João está dizendo. Jeremias capítulo 23, deixe-me abrir esse texto só para você guardar e grave esse texto, por favor. Jeremias capítulo 23. Olha o que lá no Velho Testamento o profeta Jeremias foi orientado a fazer. Preste atenção. Profecia contra os falsos profetas. Versículos 9 em diante. Acerca dos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como homem embriagado e como homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Preste atenção agora, verso 16 em diante. Assim diz o Senhor dos exércitos. Irmãos, anotem esse texto, gravem esse texto. Assim diz o Senhor dos exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões, da onde? Do seu coração. Abriram aí Jeremias? Capítulo 23, verso 16. Eles enchem os ouvidos, o coração e a mente do povo de vãs esperanças. Eles falam as visões do seu coração. Eles dizem que estão vendo coisas que só eles estão vendo.
E o texto diz: mas não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse paz tereis, e a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem: não virá mal sobre vós. Ou seja, não, isso não é problema, pecar todo mundo peca, né? Bora lá. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e a entendeu? Eis a tempestade do Senhor, o furor saiu e um redemoinho tempestuoso sobre a cabeça dos perversos. Não se desviará a ira do Senhor até que Ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Eu não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, contudo profetizaram. Mas se estivesse estado no meu conselho, então teriam feito ouvir o quê? As minhas palavras ao meu povo, e o teriam feito voltar do seu mau caminho. Aqui não só está falando da falsa profecia que sai da boca, da cabeça e do coração do profeta e não da palavra de Deus, mas fala do teor da profecia. Se ela é verdadeira, ela traz transformação de caráter, através do exemplo, da vida e do coração. Mas se estivessem estado no meu conselho, acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Até quando sucederá isso? Aliás, o verso 25, tenho ouvido o que dizem aqueles profetas proclamando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do seu próprio coração? Os quais cuidam em fazer o que meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos, que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Irmãos, o profeta que tem sonho, diz a palavra de Deus, conte-o apenas como sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade, que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Percebe, amados? O coração do homem é enganoso. Por que as pessoas, o povo de Deus, esse nosso Brasil, é levado por tantos gurus, tantas denominações, tantos nomes diferentes? Por quê? Por quê? As pessoas perguntam, por que tantos? É porque cada um vai fechando a palavra de Deus, deixando a Bíblia de lado e começa a ensinar o povo aquilo que vem do coração do homem. As regras são humanas, os mandamentos são humanos. Eles articulam os mandamentos, mas articulam como interpretação das Escrituras e vão falando o que Deus disse, o que deu na cabeça, de acordo com o seu estado emocional, de acordo com seus traumas, suas lutas, seus problemas. E tem gente que ainda vai ouvir nas esquinas, nos cantos, nos guetos, nos buracos. E se for um lugar simples, bem simplesinho, aí é que vale. Vamos sentar para ouvir a profetisa ou o profeta profetizando, como se Deus não tivesse nada para dizer para nós a cada dia, através de 66 livros da Bíblia. Precisamos crescer nisso, amados. E o mais importante, ser pai aí fora todo mundo é. Fazer filhos é muito fácil. Sair por aí dando cria e largando no mundo é muito fácil. Ser pastor de televisão é fácil. Não tem que cheirar ovelha, não tem que confrontar ovelha, não tem que tratar com ovelha, não tem que cuidar de ovelhas. Ser profeta que não está acompanhando o dia a dia do seu povo é muito fácil. Abrir a boca para falar de visões e visões e visões, isso é muito fácil. O que é que o texto está dizendo? Vocês precisam ter critério, porque o Espírito que está em vocês precisa checar, discernir, se o que está sendo dito em primeiro lugar tem base no que está escrito aqui. Segundo, se tem base na vida, se tem vida por trás. Senão nós vamos sentar num grupo e vamos dividir nossas lutas e dificuldades e dizer: Senhor, o que é que o Senhor tem para ministrar para as nossas vidas?
não demora muito, você dá uma Bíblia para o crente, você ensina meia dúzia de versículos, ele logo está dizendo, porque essa igreja precisa, porque todo mundo precisa, o mundo evangélico e não sei o quê. O camarada abre a boca, sem nenhuma responsabilidade sobre vidas, sem nenhuma autoridade espiritual a ele delegada, ou a ela delegada, e se arvora a falar desta forma. Precisa de vida, leva tempo, para você ter a credibilidade de poder abrir a boca para ministrar a igreja de Jesus. O que nós podemos fazer é que cada crente tenha acesso à palavra de Deus, e com suas lutas e dificuldades, firmem seus olhos no que está escrito. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. E quanto mais essa igreja ler a palavra, estudar a palavra, mais ela vai discernir o espírito dos falsos profetas, do anticristo e dos anticristos que já estão por aí pregando as loucuras que nós estamos ouvindo por aí. Não só no arraial não evangélico, mas até no arraial evangélico. É impressionante a imaturidade que toma conta do nosso povo. João fornece o padrão para o julgamento. Aquele que confessa que Jesus, o Cristo, veio em forma humana, verso 2, este é o Filho de Deus. Este é um legítimo cristão autêntico, aquele que tem um DNA do Senhor. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne, procede de Deus. Mas todo aquele que confessa ou que não confessa Jesus não procedente de Deus, esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora está no mundo. Presta atenção, por que isso é tão importante? Vocês vão entender aqui agora. Os gnósticos, lembra que eu falei? Eles desprezam a matéria, o corpo, a vida, o cotidiano, as coisas simples, e eles supervalorizam o conhecimento, a profundidade do conhecimento, o mistério. Eles estão atrás dos mistérios, da articulação da palavra que os leve à profundeza do mistério, mas os permitem viverem como adúlteros, assassinos, maldizentes, mentirosos, malpagantes, indivíduos que dão um péssimo testemunho na sociedade, dentro da sua própria casa, mas eles são profundos no conhecimento. Que conhecimento é este? Os gnósticos faziam isso. Era acreditar num Jesus etéreo, distante, mas que não se materializou. É desencarnar o Cristo e desencarnar a mensagem de Jesus. É tornar a vida espiritual algo que se tenha que alcançar, e que está tão distante, e que faz parte da vida de meia dúzia de iluminados dentro da igreja, e desprezar o testemunho, a vida, a caminhada. Nós temos hoje, amados, igrejas, ministérios e ministérios e ministérios e ministérios, sendo construídos em cima de homens que mal cuidam da sua própria casa, e por isso não podem cuidar da igreja de Jesus. Está escrito em 1 Timóteo capítulo 3, quem não governa, quem não cuida bem da sua própria casa, não tem moral para cuidar da igreja de Jesus. O critério é só este. Vocês sabiam que a minha vida, meu ministério nessa igreja, já esteve por um fio? Quando na minha caminhada com a minha esposa, nós tínhamos dificuldades no nosso casamento, no nosso relacionamento, houve domingos que eu tive que ligar, pouco antes de vir para cá e dizer, José Edson, assuma o púlpito, porque eu preciso primeiro cuidar da minha própria casa, pastorear a minha família, para depois pastorear a igreja de Jesus. Até aqui o Senhor nos sustentou. E não é por mérito meu, é por graça divina, porque eu ainda posso cair a qualquer momento. Mas o fato é que uma igreja precisa reconhecer o que é ser líder espiritual, para não ser ou não cair nas mãos do inimigo de Deus como um laço de uma igreja morta que não tem vida, que não percebe a presença do Espírito que é santo, que como no livro de Atos detectou a mentira de Ananias e Safira e os fulminou. Igreja não é um clubezinho. Igreja não é um lugar onde as pessoas se sentem bem,
Aqui é para o povo se sentir mal, porque o pecado está sendo denunciado pela palavra de Deus. E vai se sentir bem quando se chegar perto do Senhor com misericórdia e dizer: Senhor, fala que o teu servo ouve através da palavra de Deus. É esta igreja que vai prevalecer. São esses cristãos autênticos que nós queremos ver construídos aqui pelo poder do Espírito na vida de jovens e adolescentes, na vida de adultos, de mulheres, com lutas, com dificuldades, com tribulação, mas jamais vamos comprometer o Evangelho para poder obter o que o diabo está nos ofertando. Tudo isso te darei se prostrado te adorares, me adorares. Nós não vamos adorar o inimigo. Nós vamos sofrer, nós vamos ter privações, nós vamos deixar de ter o que o mundo tem, mas vamos ficar ao lado do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. João insiste em mostrar a concretude do Deus que se fez gente, do amor que tocou na gente, da real prova que na cruz derramou sangue por todos nós. Quem nega isso não é nascido de Deus, não tem o DNA do Pai de amor. Esse é o espírito do anticristo. Versículo 3 ele diz isso, que virá personificado num líder mundial, mas cujo espírito já está atuando no mundo através dos falsos profetas, que negam que Jesus Cristo é Deus que se fez gente, e negam seu sacrifício e seu senhorio. João afirma a superioridade do Espírito sobre os demais espíritos. Verso 4, filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Memorizem esse texto. Quando você for perturbado por um espírito qualquer, seja ele milagreiro, seja ele profeteiro, seja ele o que for, você vai lembrar: o espírito que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. Clame pelo nome de Jesus. Acredite, meu amigo simples, minha irmãzinha simplesinha, você não é menos do que aqueles que articulam bem a Escritura, nem aqui nesta igreja. Você tem a mesma unção que eu tenho, você tem o mesmo Espírito que eu tenho, o mesmo poder que eu tenho, e este Espírito que está em você, que lhe deu esse DNA do Pai de amor, é maior do que aquele que está no mundo. No mundo, glória a Deus. Nós viemos de Deus, todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Nossa filiação garante a presença do Espírito em nós. E sendo Ele maior do que os espíritos enganadores, ou os demônios que lançam na mente, no coração e na boca dos falsos profetas, os ensinamentos anticristãos, nele nós temos garantia em nome de Jesus. 1 Timóteo 4,1 diz que nos últimos tempos muitos vão abandonar a fé para seguirem espíritos enganadores e doutrinas de demônios. E não, essas coisas não se manifestam lá fora não, elas acontecem dentro do próprio arraial do povo de Deus. Dentre esses ensinos, vem a desvalorização do casamento. Por que nós vamos falar de pureza sexual? Uma jovenzinha que diz que vai se guardar até o casamento, é loucura para o mundo, é loucura para alguns crentes. Pastores que deveriam ser esposos de uma só mulher, e não de 3 ou 4 ou 5, e parece que a cada mulher abre uma nova igreja. Acontece. Por que isso? É porque é fácil, fecha a Bíblia, e o homem é cheio de unção, e o homem fala bem, e o homem é bom pregador, e o homem atrai multidões, então vamos lá. Se esse padrão está desse jeito, quando se trata de pastores e líderes, imagine o povo. Imagine o povo. Esse mesmo padrão deve ser perseguido por líderes no nosso meio, por irmãos amados, aliás, por todos nós. Se você pecou lá no passado, se você errou lá no passado, peça ao Senhor perdão, reconstitua a sua vida, mas lembre-se, o Senhor quer de você uma vida de santidade. Não vá na conversa desses espíritos enganadores que está dizendo que o Evangelho de Jesus agora tem que ser contextualizado ao novo momento. 2 Timóteo 3 diz que nós vamos viver tempos terríveis, homens cruéis, e sabe o que é que o texto diz de novo? Sem amor à família. Sem amor à família.
A sociedade hoje clama pela independência da mulher, pela independência disso, daquilo, dos filhos e etc. Mas por que fazem isso? Porque o cristianismo falso, mentiroso e sem conhecimento da Bíblia produziu um bando de machões nesse nosso Brasil, que espanca a mulher, que faz da mulher uma serva, que ao invés de ter vergonha e hombridade para trabalhar e sustentar a sua família e dar a dignidade à sua família, aquela que cria filhos, cuida de filhos, gera filhos, o indivíduo acabou se tornando uma espécie de rei, que mantém todo mundo debaixo da sua servitude. E esse domínio, essa autoridade abusiva, principalmente de nós nordestinos, fez com que a sociedade reagisse a esse cristianismo doente, que produz sacerdotes que não têm família para darem exemplo, embora a Bíblia diga que o bispo tem que ser marido de uma só mulher. Cadê as esposas dos bispos para darem exemplo? Ao invés de termos o péssimo exemplo de pedofilia que nós temos denunciado em vários países, inclusive no Brasil, de indivíduos que não sabem cuidar da sua própria vida sexual, ter a sua própria esposa, cuidar dos seus filhos. Cadê o exemplo? A sociedade vai lá para o outro lado, e agora vale tudo. Ela está reagindo contra uma igreja hipócrita, cujos cristãos não conheciam a graça nem o poder de Deus. A igreja de Jesus, que se manifesta hoje aqui nesse lugar e em vários outros lugares, aos cristãos autênticos que estão aí nas diversas denominações, cabe a eles perceber o que o anticristo está fazendo, pregando contra a família, e nós vamos pregar a favor da instituição que o Senhor disse é aquela que é digna de toda a honra, a família. Se quebrou, Deus conserta. Se não tem mais jeito de você constituir uma família boa e perfeita, não deixe de ensinar isso aos seus filhos e aos seus netos. Não abra mão dos valores divinos. O Senhor vai lhe receber na glória dizendo, mesmo que você quebrou a sua família, eu vi que você se arrependeu e você pregou o princípio que eu deixei na terra, não como um anticristo, mas como filho do Pai eterno. Porque não se faz família sem amor de Deus. Não se vive família sem o DNA do amor. Porque o amor olha para o outro e ama a despeito dos seus erros. Hoje eu estava falando com a minha esposa. Quando nós na família olhamos para um membro da família e tentamos dizer, puxa, como é que pode, como é que é assim, como é que é assado, eu digo, nós não podemos desistir. Porque sempre que você encontra alguém que não age de acordo com aquilo que você pensa, Jesus está lhe dando a maior oportunidade de demonstrar verdadeiro amor. É muito fácil amar quem lhe agrada, é muito fácil amar de quem você gosta, de quem faz as coisas do seu jeito, ou a quem faz as coisas do seu jeito. Isso é muito fácil. Jesus amou o próprio inimigo. Jesus amou você e a mim que éramos inimigos. Se esse amor não vazar de nós, a sociedade não vai saber que existe um Jesus poderoso, capaz de transformar o homem de dentro para fora. De dentro para fora. Ame. Eles vêm do mundo, por isso que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Esses são os falsos profetas. Muita profecia, muita espiritualidade e pouca vida. Muita palavra, muita teologia, muita doutrina, muito ensino, e a casa vai caindo, e a vida vai caindo, e o testemunho vai caindo. Nós temos que ficar atentos, orar pela nossa liderança, pela integridade dos nossos líderes em todas as instâncias. Orar dentro do seu grupo pequeno, para que o seu irmão, a sua amada irmã em Cristo Jesus, tenha um bom testemunho, seja um crente calcado, baseado no amor de Deus, que saiba amar, que viva uma vida decente, que fale bem alto do amor de Jesus. Esses espíritos são agentes do mundo tenebroso, nós vivíamos neles. Efésios 2, 1 e 2. Eles não vão nos ouvir, eles não gostam da palavra de Deus, é ruim, é pesada demais, mas serão reconhecidos pela sua desobediência e pela negação da verdade do Cristo encarnado. O falso ensino, presta atenção,
ele incorpora meias verdades à libertinagem. Tudo pode, tudo posso. Eu posso fazer conforme o mundo faz. Eu tenho o direito de ser feliz. Nós não estamos ouvindo as pessoas dizendo qual é a vontade de Deus. O que Deus quer de mim de verdade? Onde é que está na palavra de Deus algo, um princípio, um valor, um ensino que diga como eu devo proceder? E não como eu acho, e não como minhas amigas acham, e não como aquela minha irmã acha. É como Deus quer que vivamos. Por sua vez, o cristão autêntico tem em si o Espírito Santo, maior em poder e autoridade do que qualquer outro espírito. O cristão autêntico, ele não só tem base no amor de Deus, ele discerne o falso espírito com base no amor de Deus, mas ele também professa o amor de Deus. Os aspectos do amor do Pai que eu quero descrever para vocês a partir do verso 7. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Simples. O amor procede de Deus. Os aspectos do amor do Pai aí no seu esboço. O amor procede de Deus. Se o amor procede de Deus, quem conhece a Deus, ou melhor, quem é filho de Deus, deve conhecer a fonte do amor. Além de encarnar a natureza desse amor leal, pactual, sacrificial. Se você tem dificuldade em amar desta forma, examine sua fé, sua autenticidade. Se de fato você conhece Jesus, a maior prova de amor do Pai. Quando alguém diz assim, eu não consigo amar, eu não tenho amor algum. Bom, você está em parte dizendo a verdade, porque o amor não procede do coração humano, mas passa pelo coração humano. Recebemos e aceitamos e curtimos um amor que procede de Deus. Quando você diz assim para a sua esposa, ou numa situação de conflito conjugal, eu não amo mais o meu cônjuge, você está dizendo, esse amor é humano. Você está dizendo, eu não gosto mais dele. É gosto. É o gosto de quem gosta de um refrigerante e depois não gosta mais. É o gosto de quem gosta de uma quentinha em um canto, depois ele não gosta mais daquela quentinha. É o gosto de quem gostava de Fusca, agora não gosta mais de Fusca. Pronto, quero mais. Agora é outro carro. É um gosto de quem gosta de um sapato, depois não gosta mais. Ah, eu gosto daquela blusa, agora não gosto mais. Pronto. Ele não tem mais gosto humano. Só que quando nós nos casamos, quando nós entramos num pacto de amor, seja no casamento, seja no convívio entre irmãos, o amor que procede de Deus e que vem para nós é um amor diferente, porque ele é um amor pacto, compromisso. É aquele amor que diz assim, eu pago, pode me dar aí que eu pago. E no final do mês você não pode dizer assim, sabe de uma coisa, eu sinto que eu não devo pagar essa duplicata, nem esse chequinho. Pode daí que eu passo aí eu escrevo o cheque. Chega no final do mês, você diz assim, sabe de uma coisa, hoje eu estou tão abusado, que eu não gostei daquele dono da loja, eu acho que eu não vou pagar esse cheque. Mas e a mercadoria? Não, a mercadoria, eu não sinto que eu devo pagar. E aí você dá as milhares de razões, né? Ela não presta, ela não isso, ela não isso, ele não isso, ela não isso, ele não sei o que, esse irmão, esse... Aí você começa a dar uma série de razões, puramente egoístas, que dizem respeito à sua falta de amor. Esse amor que procede do Pai é derramado pelo Espírito Santo, Romanos 5,5. O Espírito Santo, antes de derramar no seu coração os poderes miraculosos desse cristianismo espetacular, esse cristianismo junino de fogos de artifício, puf, pss, puf, só serve para isso, para fazer fogueira. Esse que deveria ser chamado do cristianismo junino. A gente fez um arraiá aqui e a turma não gostou muito, né? Porque tem a misturada, não sei o quê. Misturada é esse cristianismo dos fogos juninos. Cristianismo caramuru. Puf, puf, que não vive a essência do amor sacrificial de Jesus. Quando você olha para um filho gerado do teu ventre,
ele pode ter o defeito que for, você não pode abrir mão de amar, porque agora é para sempre. Não é, mamãe? Se ele tiver defeito, se ele for deficiente, você vai deixar de amar? O deficiente você ama muito mais, não é assim? Quando você olhar para a sua esposa amada, acho que quando a minha esposa olha para mim, ele diz: esse cara é tão deficiente que eu tenho que amar muito mais. Haja deficiência, né? É assim. Por que você desiste? Por que você desiste quando Jesus não desistiu de você? Você pensa que você não tem deficiência alguma, nenhum pecado, nenhum erro? O que lhe atraiu? Nada. Só o amor de Deus incondicional. O cristão autêntico é cheio deste amor. Vaza este amor por ele. Amor que procede de Deus, verso 7. Amor que define quem Deus é. Deus é e não simplesmente tem amor. Quem tem o Espírito de Deus, quem tem unção de Deus, não pode deixar de amar. Amém? Quem é ungido de Deus aqui? Levanta a mão. Eu tenho a unção, o Espírito e o amor de Deus em mim. Você pode dizer isso, né? Eu tenho a unção, eu tenho o Espírito de Deus, eu tenho o amor de Deus em mim. Amor demonstrado na encarnação de Jesus, verso 9. Jesus vindo em carne é a concreta manifestação de amor. Verso 10, amor iniciado por Deus. Mais uma vez, João está apontando para a fonte. Nós não temos esse amor. Ele veio do Pai, foi derramado em nossos corações. Veio dele. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Por isso, verso 11, ele diz... Aliás, no ponto 2 e 2, respostas ao amor do Pai. Como é que nós podemos responder a esse amor do Pai? Verso 11, amando-nos uns aos outros, amar uns aos outros. Nós somos a fonte, não somos a fonte do amor, perdão. Não somos a fonte do amor. Aliás, nem temos essa capacidade. Mas Deus tomou a iniciativa e nos presenteou com seu amor. Versículos 12, 16 e 17 diz que esse amor pode ser aperfeiçoado em nós. O cristão autêntico conhece o amor de Deus e cresce nesse amor, ou seja, aperfeiçoa a prática desse amor. Nosso aperfeiçoamento vem quando, mesmo diante da tribulação, da tentação e do próprio dia do juízo, temos a plena certeza e confiança no amor incondicional de Deus. Olha o verso 18, que texto maravilhoso. Só esse versículo dá uma pregação. É outro daqueles que você deve marcar, memorizar. No amor não existe medo. Por quê? Porque o perfeito amor lança fora todo o medo. Medo. O medo maior que nós temos é o medo de morrer. Quem tem medo de barata, quem tem medo de elefante, quem tem medo de tiro, quem tem medo de trânsito, quem tem medo de elevador, quem tem medo de altura. Em suma, ele tem medo de morrer. E o nosso medo está ligado a traumas que durante a nossa vida, durante a nossa caminhada, pessoas que deveriam ter demonstrado amor por nós, falharam. E a gente disse, não. No escuro me abandonaram. Na hora da briga, correram. Na hora do sufoco, me deixaram. Eu amei tanto e me abandonaram. Eu tenho medo de relacionamentos, medo de me relacionar, medo de me abrir, fui decepcionado. É sempre assim. Nós todos aqui somos marcados pela falta de amor que pessoas demonstraram durante a nossa vida. Por que a Bíblia diz que no amor não existe medo? Porque o amor de Deus lança fora o medo. Em que sentido? Meu querido, eu já contei isso 200.000 vezes para vocês. Que eu ficava muito macho quando meu pai, de 1,5 m, estava do meu lado. Vem agora me pegar, vem. O Inácio, que era meu amigo de infância, morava lá na mesma rua, sabe? Meu pai era um sergipano desse tamanho, 1,5 m. Mas eu ficava valente quando eu estava do lado do meu pai. Por quê? Porque se alguém tocasse em mim, uma vez eu vi meu pai pegar um bode e abrir o chifre do bode. Até hoje eu não sei por que abria o chifre do bode. O bode ia me atacar.
E meu pai pegou o bode, se atracou com ele, ficou lá no chão rodando e abrindo o chifre do pobre do bode. Eu não me esqueço mais daquela cena, 1,5 m baixinho, quase dava para ele montar no bode e fazer montaria, tão pequeno que ele era, tão grande que era o bode. Mas aquilo me marcou. Meu pai está comigo para o que der e vier. Tudo que puder, tudo que vier me atacar, tudo que pode me causar medo, meu pai vai se interpor e vai me proteger. Amados, quando meu pai faleceu, nos primeiros dias da minha vida cristã, eu ganhei a perspectiva de um novo pai na minha vida. Fiz o funeral do meu pai, enterrei o velho lá, meu amigo convertido, que eu conduzi a Cristo, 3 meses depois da sua conversão, ele partiu para estar com o Senhor. E eu comecei a ter que acreditar no amor do Pai eterno. E de lá para cá eu não posso me esquecer disso. Diante de qualquer ameaça, diante de qualquer medo, seja do futuro, seja do presente, seja dos relacionamentos, seja das ameaças dos homens, eu digo, meu Pai me ama. E o meu Deus não tem 1,5 m, nem é sergipano, e nem é homem. Ele é o Senhor dos senhores, dono do universo. Amém? Amém? Quando você estiver lendo 1 João, lembra sempre dessa palavra, amados, amados, amados. Saiba que Deus te ama, Deus te valoriza, Deus te conhece. Ele faz o que o teu marido não faz, o que a tua mulher não faz, o que o teu pai não faz, o que o teu filho não faz, o que o teu patrão não faz, o que o teu funcionário não faz, o que o teu irmão não faz, o que o teu líder não faz, Deus faz. Ele derrama o seu amor, Ele prova o seu amor. Louvado seja Deus por isso. O amor lança fora o medo. 3 provas do amor do Pai. Quais são as provas? Verso 14, a presença do Salvador no mundo. O Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. No verso 15, a presença do Pai em nós. Ele permanece em nós. Essa identidade tem como base a presença de Deus em nós. E no ponto 3, a prática do amor de Deus. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é o quê? Mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Deus é espírito e portanto invisível. Por isso, se dissermos que amamos a Deus e alimentarmos ódio pelos irmãos, demonstra que sua fé é uma farsa. Pois quanto mais eu amo a Deus, mais me esvazio de mim mesmo para amar os irmãos. Amar é perceber, estar ao lado, abençoar, repartir, acolher, dar e fazê-lo de forma incondicional. O cristão autêntico prova toda a doutrina, professa o amor de Deus e pratica o amor de Deus. Amém? Vamos sair hoje à noite ouvindo essa palavra, né? Somos amados de Deus, incondicionalmente. Somos cristãos autênticos porque em nós tem um amor que não vem de nós. Quando você ficar com raiva de alguém, rejeita o gosto humano e diga: Senhor, me ensina a amar com teu amor, mesmo este de quem eu estou tendo muita raiva agora. Perdoa, ama, faz o bem a quem te quer mal, ora pelos que te perseguem. Vamos viver a autêntica vida de amor em Cristo Jesus. Vamos orar. Deus, obrigado por mais essa noite, pela tua palavra, Senhor, por esse texto maravilhoso. Que nesta semana os grupos pequenos, Senhor, meditem sobre esta palavra, possam estar regozijando-se na presença de Deus, Senhor, por esta palavra de amor que vem do Pai eterno. Ajuda-nos como igreja, Senhor, a termos maturidade para não engolirmos, não comermos, não olharmos para ensinos que não venham da tua palavra, Senhor. Que a profecia não seja desprezada, mas seja checada, Senhor, pelo discernimento que vem da tua palavra e do teu amor. Pai, nós não somos perfeitos, mas queremos viver de tal maneira, Senhor, que o testemunho do teu nome, do teu Filho Jesus,
seja elevado diante dos homens, pelo amor que o Senhor colocou em nós e pelo amor que vai sair de nós nessa semana. Senhor, em todas as situações, ensina-nos a amar como o Senhor nos amou. Obrigado, Pai querido, mais uma vez. Continua nos abençoando, que nesta noite, se houver alguém aqui, Senhor, que ainda não te conhece como Senhor e Salvador, em nome de Jesus, que esta seja uma noite de salvação. E se alguém veio aqui hoje, com o desejo de dizer, eu quero Jesus como meu Senhor e meu Salvador, quero confiar nesse amor incondicional de Deus, quero aprender a amar com o amor de Jesus, por isso hoje à noite eu me entrego. Levanta a sua mão aí, tem alguém hoje à noite? Alguém nesse auditório? Glória a Deus, glória a Deus. Mais alguém hoje à noite para dizer, chegou o meu dia, chegou a minha hora, Deus lhe abençoe lá. Amados, um abraço lá nesse irmão. Mais alguém aqui? Mais alguém aqui? Para dizer, hoje à noite é meu dia, aleluia, aleluia, glória a Deus. Receba esses irmãos com um tremendo abraço, conduza-os até o Conexão Central. Uma boa semana na paz de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos sair daqui cantando ao Senhor em nome de Jesus.